aqui no canal que vai falar sobre os biomas brasileiros. Mas antes da gente continuar, eu peço a vocês que vocês acessem aqui na descrição do vídeo o nosso formulário pré-aula para que eu possa entender um pouquinho do conhecimento de vocês acerca dessa temática. Só depois de preencher esse formulário, vocês acessem aqui novamente a aula para a gente continuar. Feito isso, eu peço que vocês anotem no caderno duas questões que sempre a gente coloca para vocês refletirem um pouco, que é a primeira: quais fatores influenciam na estrutura, funcionamento e sucesso de um bioma? Eu vou deixar ela escrita aqui embaixo no vídeo para vocês terem maior acesso, caso eu não consiga acompanhar, né, a minha fala aqui. E a segunda: quais relações são estabelecidas pelo ser humano que podem contribuir para o equilíbrio de um bioma e conservação da diversidade biológica? Também vou escrever aqui embaixo, então vocês podem dar um playzinho aí para vocês anotarem. Antes da gente iniciar, né, a aula de fato, eu peço a vocês que vocês realizem algumas pesquisas bem básicas, que vocês busquem na internet sobre os biomas brasileiros. O que são os biomas brasileiros, quais são os biomas brasileiros, e depois vocês voltem aqui no vídeo. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui um modelo representativo das regiões brasileiras, no caso os biomas que consistem, que formam o país, o Brasil. Esse modelo ele foi elaborado do Meriti, como eu venho trazendo já algumas peças desde a nossa primeira aula, que são feitas a partir dessa palmeira. Não é diferente também no nosso modelo representativo aqui de bioma, que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, esse aqui é um modelo representativo sobre um mapa que consiste nas regiões brasileiras, no caso, cada bioma que existe no Brasil. Se vocês observarem, existe essas divisões, essas cores diferentes, que foi proposital para que vocês possam ter uma melhor visualização de cada um dos biomas. Então, eu vou focar em cada um, explicar um pouquinho para vocês no que consiste a principal vegetação desses biomas. Aqui, nesse primeiro, que está em laranja, corresponde ao bioma chamado Pampas. Esse Pampas, se vocês observarem aqui, tem apenas capins e pequenos arbustos e a presença de bastante gado. Nesse caso, esse bioma ele vai ter essa morfologia devido os seres humanos eles degradarem bastante dessa área do Brasil para o cultivo, né? No caso, a produção de bovinos, essa criação de gado que vai ser exportado até para outras regiões. Aqui nós temos essa parte em azul, que corresponde à Mata Atlântica, que já foi uma das maiores florestas existentes no Brasil. Porém, hoje ela apresenta só apenas 12% da sua vegetação existente, já que logo no começo, no período de colonização, essa mata ela foi bastante devastada para a construção de casas, devido a ela se encontrar às margens, né, do oceano, onde os colonizadores iam chegando. Vocês podem observar aqui que nessa área existe a presença de cachoeiras. Temos aqui o mico-leão-dourado, que é um dos representantes bastante legais dessa área, devido ser uma espécie endêmica, ou seja, que ela só existe nessa região e não existe em nenhum outro local do mundo. Existe também a ararinha azul, aqui que vocês podem observar. Essas árvores coloridas, que se vocês verem é diferente das outras árvores aqui das outras partes do bioma, essas árvores são chamadas IP. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum IP. Elas vão fazer essa diferença, né, na Mata Atlântica, por serem bastante bonitas, até mesmo, né, o IP, existe o IP rosa, IP roxo, IP amarelo, que é diferente dessa parte aqui do bioma que está com o solo roxo, que é a caatinga.
É caatinga, gente, não é caatinga, tá? A caatinga, ela corresponde a um bioma bem específico aqui do Brasil, que tem a presença de muitos cactos e essas árvores aí bastante contorcidas, meio que esquisitas. Esse tipo de vegetação é abundante na caatinga no período seco, porque a caatinga, ela tem 2 períodos estabelecidos durante o ano. Em 6 meses, ela tem essa seca que deixa toda a vegetação bastante com esse tom acinzentado, meio que marrom, onde não dá para ver muita presença de vida das plantas. Porém, nos outros 6 meses que ocorre o período da chuva, existe bastante a incidência de verde. Se a gente pegar uma imagem, eu vou deixar disponibilizada aqui na tela para vocês, de um período chuvoso e de um período seco da Caatinga, dá para ver bastante a diferença estabelecida nessa região durante esses 2 períodos. Aqui em vermelho é a parte do Cerrado brasileiro. Se vocês verem também, nós temos a presença de muitos arbustos, temos essas árvores com os troncos um pouco retorcidos. Se vocês observarem, não são normais os troncos dela retinhos, igual aqui na Amazônia, devido ao período lá no Cerrado ser sempre quente, sempre com essa relação onde as plantas elas têm que se adaptar àquela localidade, fazendo então essa parte mesmo que elas estão retorcidas, bastante arbustos. O que se difere da Amazônia, que se vocês observarem essa parte aqui em rosa, que tem as árvores mais altas. Aqui vocês podem observar uma árvore de açaí, né, que nós consumimos muito aqui na Amazônia. Bastante rios. Aqui nós temos alguns animais que estão presentes nos rios, como o boto cor-de-rosa, um pirarucu. Bastante essa parte aqui também, que são as representações das folhas, né? Que a gente tem essa cobertura vegetal na parte mesmo do solo amazônico. Aqui um passarinho, que é o chamado 7 cores da Amazônia, que ele tem 7 cores e ele é endêmico aqui da região amazônica. E temos aqui um pequeno pedacinho do nosso mapa, que é o Pantanal, que é essa pequena área aqui existente em verde. Essa área do Pantanal, ela corresponde a uma área do bioma brasileiro específica que se encontra alagada durante toda a parte do ano, se vocês verem essa parte aqui. E as árvores que vocês observarem, elas têm essas raízes bastante altas, que fazem com que as plantas elas sejam bem... Depois que nós já visualizamos essa estrutura dos biomas existentes no Brasil, então o que seria esse bioma que a gente vem falando desde o começo? Vocês já realizaram pesquisas, né? Então vocês já têm uma ideia sobre o bioma, que o bioma vem ser um conjunto de ecossistemas que tem fatores bióticos e abióticos neles, com uma predominância de vegetação e de fauna naquela região que são iguais. O solo também ele é igual em um bioma. Por exemplo, o solo da Amazônia. Em toda a Amazônia nós vamos ter esse solo, vamos ter esses animais incididos de fauna e flora. O que seria isso, né? Que a fauna, ela vem ser a constituição dos animais que existem em cada determinado bioma. E a flora seria a vegetação, as plantinhas que também estão evidentes nos biomas. Pensem um pouquinho sobre as espécies que a gente pode observar aqui na Amazônia e algumas espécies que vocês já viram, por exemplo, na televisão, em novelas, em filmes, que a gente não vê aqui. Isso vai mostrar um pouco da relação que nós podemos observar entre espécies até mesmo endêmicas, né? Como eu falei para vocês, que são aquelas que existem só em determinada localidade e até mesmo a grande diversidade biológica existente no Brasil. O grande índice de espécies que são diferentes em cada localidade, até mesmo o solo das regiões são diferentes. Isso vai trazer para a gente um pouquinho do entendimento daquela uma das primeiras questões que a gente pensou lá no começo da aula aqui. Quais fatores vêm influenciar, né, nessa diversidade biológica existente nessas regiões dos biomas? Diversos fatores vêm influenciar nisso, desde o desmatamento das grandes áreas
como eu falei para vocês, da Mata Atlântica, né, que hoje somente tem 12% da vegetação que antes tinha. O bioma Pampas também é um exemplo onde foi retirada essa vegetação para a criação de gado existente naquela região, para ocorrer a exportação desses animais para outros países. Isso influenciou diretamente nesses biomas, fazendo com que esse desmatamento que ocorreu fizesse alguns males para aquelas espécies que eram existentes naquela área. Como, por exemplo, não sei se vocês já observaram em alguns noticiários de televisão, aqueles animais que começam a invadir as casas, as ruas. Isso se dá devido ao habitat dele, onde ele vivia, está sendo degradado, ele vai saindo para as outras localidades que estão próximas, né, aos seus arredores, em busca de um local para viver, já que o local dele está sendo devastado. Então, diversos fatores, eles vêm contribuir para que essa diversidade biológica até mesmo seja perdida. E tudo isso vem ser acarretado pelas ações dos seres humanos, até mesmo algumas regiões que possuem espécies endêmicas, como eu disse, que as espécies que existem somente naqueles locais, elas vão deixando de existir, porque imagine se aquela área ela foi devastada e aquele animal só vivia lá, então aquela vegetação ou aquele animal que era endêmico de lá vai deixar de existir. Isso vai fazer com que esses diversos fatores venham influenciar no sucesso e o desenvolvimento de um bioma. E tudo isso vai ser acarretado pelas ações do ser humano. E como evitar, né? Como conservar essa diversidade biológica? Seria o que a gente já vem falando desde, eu acho, da primeira aula, que seria o tão sonhado desenvolvimento sustentável, que seria pensar nas ações hoje para que a gente tem uma noção de que as nossas atitudes hoje não vão trazer para gerações futuras algum malefício. Pensar também em preservar a natureza, plantar mais árvores, conservar as localizações onde a gente está, o nosso município e até as outras regiões, buscar até mesmo se sensibilizar a respeito das questões ambientais, pois o meio ambiente ele vem ser constituído de todos os elementos, até mesmo de nós seres humanos que estamos inseridos nele. Bom, essa basicamente foi a nossa aula por hoje, mas eu peço que vocês acessem novamente a descrição aqui desse vídeo e preencham o formulário pós-atividade, pois é ele que vai me ajudar a saber o que vocês aprenderam durante a aula e o entendimento de vocês acerca do que a gente trabalhou aqui. Então, até a próxima. Tchau!